Hoje tu vai aprender como usar o reverb para deixar tua voz igual a dos gringos, principalmente se você canta melodia. Esse tutorial vai te ensinar como adicionar o reverb perfeitamente na tua voz. Então se você quer aprender a usar o reverb direito, de forma profissional, é só ver o vídeo até o final. Salve família, Drecoban na voz, Barato é Louco, e estamos aí para mais um tutorial. Então se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho que o Barato é Louco e vamos estudar. Quer ouvir minhas músicas? Link na descrição. Quer acompanhar minhas redes sociais? Bora pro vídeo. Roda a vinheta aí, editor. Mesmo sabendo do fim, todo esse dinheiro pra mim, todo esse dinheiro pra mim, seguidor perto do fim, vivo bem perto do fim. Então, barato é o seguinte, vou contar um bagulho pra vocês que vai quebrar um paradigma, pra abrir o olho de vocês aí, pra abrir o olho de quem não entende essa fita. Geral fica falando como ter o reverb do Drake, como ter o reverb do Travis Scott, como ter o reverb de fulano, como ter o reverb do Teto, como ter o reverb do Matuê. Mano, não existe segredo, você tem que aplicar o reverb da maneira que tem que ser aplicado naquela voz, naquele som, entendeu? E hoje eu vou te ensinar a mexer no reverb. Pra você fazer isso, você vai ter que aprender como usar o reverb na sua essência. Todo reverb tem os mesmos botões e as mesmas funcionalidades. O grande lance é você saber como mexer. O grande lance é você saber quais são os botões que você precisa manipular para criar a característica que você quer que ele tenha. E aí você vai se livrar de toda essa parada de preset de Travis Scott, preset de Teto, preset de Matuê. Porque, mano, é tudo você saber configurar e aplicar para sua voz. Fechou? Então vamos para a tela. Eu peguei de exemplo a última música que eu lancei, tá lá no meu canal, links na descrição, tanto do YouTube quanto do meu Spotify. Então vamos dar uma ouvida aqui. Fica lembrando e dizendo do que vai ficar pra trás. Só irmã já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Sempre correndo, fica lembrando e dizendo do que vai ficar pra trás. Só irmã já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Sempre correndo e vivendo. Agora vamos ouvir sem o beat, só a voz. Fica lembrando e dizendo do que vai ficar pra trás. Sua irmã já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Sempre correndo. Primeira coisa que você tem que entender, o reverb dá para aplicar de duas formas diferentes. Ou você aplica direto no canal, inserindo ele aqui, aí você controla o sinal de quanto reverb você quer, através desse knob aqui. Ou você pode direcionar uma parte do sinal para um canal diferente. Então aqui ó, vocal, você vê que ele sai e entra aqui. E aí eu aumento o quanto de sinal que eu quero que entre neste canal de reverb. Fica lembrando e dizendo do que... Se eu tirar o reverb, Fica lembrando e dizendo do que vai ficar pra trás. Draco, qual que é a melhor forma de usar o reverb? Direto no canal ou através de bus? Depende da situação. Nos vocais, eu prefiro usar o reverb através do bus, porque eu tenho um sinal sem reverb e aí um sinal à parte, vindo num canal diferente, só o sinal do reverb, porque aí eu tenho mais controle do meu sinal sem reverb, principalmente para estar fazendo os outros processos de mixagem. Porém, se você for colocar direto no canal, você sempre tem que pôr o reverb por último. Por exemplo, aqui, ó, porque aqui vem todos os plugins e aí por último ele passa pelo reverb. Senão você vai acabar equalizando o reverb, você vai acabar comprimindo o reverb e não é isso que a gente quer para deixar uma mixagem boa, uma mixagem bonita. Tendo falado isso, agora vamos falar do reverb. Reverb on, aqui eu tenho o sinal. Eu aumento o reverb como? Aumentando o sinal. Então, por exemplo, se eu der o play agora, Fica lembrando e dizendo do que vai ficar pra trás. tem muito reverb. E a gente não quer tanto reverb assim. É sempre um pouco de reverb. A princípio, o que eu faço? Joguei a voz no canal de reverb. Adiciono um reverb. Esse aqui, agora estamos aqui com reverb default. Esse é um reverb nativo do Fruity Loops que muitos artistas usam. Eu gosto dele demais, principalmente nas vozes. Eu acho que fica muito foda. Enviei uma parte do sinal para o canal de reverb. Primeira coisa que eu faço, eu abro bastante para ir muito sinal. Por quê? Para a gente ouvir o reverb exagerado, para que a gente possa manipular o reverb e depois a gente vai abaixando até o ponto que a gente acha ideal. Abrir o reverb, qual é a primeira coisa que eu olho? Tamanho da sala, o size. O size é o tamanho da sala. Normalmente os artistas que cantam mais melódico, por exemplo, Travis Scott, The Weeknd, eles usam a sala mais aberta. E quanto mais falado você faz, mais rimado a sala você deixa menor. Então, como eu estou cantando melodia, sala grande. Esse botão é existente em todos os plugins de reverb. O tamanho da sala, size.
você aumenta, vamos aumentar bastante o reverb aqui. Isso não é uma regra, você pode variar o tamanho, não tem porcentagem certa, não tem tamanho certo, existem preceitos, e aí você vai testar de acordo com a música o que fica bom e o que fica ruim. Vamos ouvir? Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Sala pequena. Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Tu vê que quanto menor a sala, parece aquele som de banheiro. Eu gosto aberto, principalmente quem canta melodia, é muito mais bonito quando a sala é grande. Próximo knob que eu mexo, o próximo knob importante, ele se chama pré-delay, que no caso está como delay aqui no Fruity Reverb 2. O pré-delay, o que ele faz? Quando a voz sai, se você deixar o pré-delay 0, o reverb já sai junto. Agora, se você adiciona o pré-delay, quando a voz sai, ela sai sem reverb, e aí o reverb vem depois. Por exemplo, vamos colocar aqui no máximo para vocês verem, 1000 milissegundos. Tu vê que tem um atraso de 1 segundo. Não é isso que a gente quer. Pré-delay, no máximo, a gente coloca ali no 200. Isso depende muito. Para voz, o ideal é entre 30 e 100. Por enquanto, a gente está ouvindo com reverb exagerado, justamente para a gente identificar as características que a gente está mexendo. Por exemplo, nessa música eu deixei em 70. Vamos ouvir. Fica lembrando e dizendo Tu vê que a voz sai, aí demora milissegundos e aí vem o sinal do reverb. Isso traz uma nitidez maior para o vocal e depois vem a ambiência. Próximo botão muito importante que você tem que saber e que tem em todos os reverbs é o decay. O decay, que é esse botão aqui, ó. Você vê que ele está ali em segundos, milissegundos, segundos. Você pode ver aqui sempre. Mexi em algum parâmetro, você pode estar olhando a porcentagem ali no canto. O decay, ele é o release do reverb. Qual que é a função do decay? Ele é o quanto demora a caída. Se a caída do reverb vai ser brusca ou se ela vai se estender por mais tempo. Vamos ouvir como ele funciona na prática. Com o decay curtinho, de 1,5 segundos. Fica lembrando e dizendo. Agora vamos colocar um decay exagerado de 5 segundos. Fica lembrando. Isso é o decay. Agora vamos falar do tempo do decay. O melhor tempo para você selecionar no seu decay depende do que você vai fazer. Depende de onde você está pondo o reverb. Como no caso a gente vai pôr na voz o ideal é que fique entre 1 segundo e 3 segundos. Tá ligado? Agora nós vamos para o último botão que existe em todos os reverbs e você tem que entender ele, que é o botão do lado do decay, que é o bass. Esse cara aqui. O que é o bass? O reverb, quando ecoa, o que ecoa mais é o grave. O corpo do eco, ele tem menos agudo. E conforme ele vai caindo, ele vai perdendo agudo e vai ecoando mais o grave. E esse botão serve para você adicionar mais grave no seu reverb ou diminuir o grave do reverb. Com o decay exagerado, a percepção dessa funcionalidade vai ficar muito mais nítida. Vamos observar ela. Então vamos para a prática. O bass do jeito que está. Agora vamos exagerar o bass. Fica lembrando. Vamos tirar o bass completamente. Fica lembrando. Você vê que o que está ecoando agora é muito mais agudo do que grave. Então é muito importante você manter o grave e você determinar o nível certo do grave. E como você faz isso? Isso tudo depende, novamente, da onde você está aplicando. Como a gente está aplicando em um vocal, o ideal é você não tirar todo o grave e não adicionar muito grave. O padrão de bass que seria aplicado na porcentagem desse botão, para você ter um som com uma sonoridade igual à dos profissionais, é você manter o bass do Fruity Reverb entre 80% até 160%. Dentro dessa região seria o padrão de grave, que é o normal a ser utilizado numa track profissional. Agora, tendo entendido essas 4 funcionalidades, vamos configurar o reverb para a minha voz da mesma forma que eu configurei para lançar essa música. Então eu vou tirar esse reverb daqui, colocar um novo. Primeira coisa que eu olho, bastante sinal de entrada, para que a gente tenha nitidez, para que a gente ouça corretamente. Abrir o reverb padrão, default. Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Primeira coisa que eu faço, room size. Eu gosto do room size grande e nessa música não foi diferente. Eu usei a sala grande. Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Segundo botão, pré-delay. Nessa música eu configurei 80 milissegundos de pré-delay. Vamos ouvir?
Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Sorry, mas já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Sempre correndo e vivendo, sempre com grana jamais. Legal, agora vamos configurar o decay. Nessa música eu coloquei 2.3 segundos de decay. Vamos ouvir? Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Sorry, mas já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Sempre. E por último, eu mexi no bass e eu só adicionei um pouco mais de bass. Ele padrão vem 100%. Vamos ouvir? Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Sorry, mas já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Sempre correndo. Agora o próximo passo é você ouvir no contexto geral, junto com o beat, para que a gente possa achar a quantidade certa, a quantidade ideal de reverb na nossa voz, que vai ser configurada a partir desse botão que controla a entrada de sinal no canal auxiliar de reverb. Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Sorry, mas já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Sempre correndo e vivendo. Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Sorry, mas já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Essa é a quantidade ideal que eu deixei para essa música em específico. Aí nego vai perguntar, por exemplo, aqui eu coloquei de entrada no reverb 31%. Só que aí que você entra no engano. Nunca copie os números exatos de alguém. Por mais que você faça as mesmas configurações que eu fiz na tua voz e coloque o mesmo volume de entrada no reverb, não significa que vai ficar bom na sua voz. Você tem que encontrar o tamanho certo da sala, você tem que encontrar o pré-delay certo para sua voz, você tem que encontrar o decay certo para sua voz e a quantidade de bass ideal para o seu reverb, ideal, correto para sua voz. E outra, não é só a voz. Para aquela música, o seu reverb vai mudar de música para música. Pode ser que você defina alguns padrões, mas a porcentagem, a quantidade de reverb, ela varia de música para música e inclusive às vezes de momento da música para momento. Às vezes você pode adicionar mais reverb no refrão e menos reverb no verso. Isso depende da produção, do que você quer fazer, tá ligado? Agora que a gente definiu o reverb correto, que a gente vai manter na música, vamos ver a diferença entre com reverb e sem reverb. Sem reverb. Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Sorry, mas já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Com reverb. Fica lembrando e dizendo tu que vai ficar pra trás. Sorry, mas já tô na frente, daqui a alguns anos cê não mexe mais. Sempre correndo e vivendo, sempre com grana jamais. Preso em qualquer algema, novinha gostosa, tu é o meu size. Hoje eu tô tranquila, é sexta-feira. Hitizada na pista, se não conferiu, vai conferir lá no meu canal. Links na descrição, o meu Spotify, das minhas redes sociais, Instagram e TikTok, fechou? Tamo juntão. Se esse vídeo te ajudou, deixa teu like e já se inscreve aí no canal, que eu tô soltando vídeo quase todo dia, fechou? Tamo juntão, um forte abraço.